religiões do mundo. O budismo. No budismo Zen, a verdade significa ver a realidade como ela é, sem projeções. O céu é azul, a relva é verde, a água é úmida. Saber que a nossa percepção é algo de interno significa estarmos menos ligados ao mundo externo, que os budistas nunca negaram. Eles não são nihilistas, nunca defenderam a inexistência do mundo real. Neste estado, a linha de pensamento inclui a ganância, o ódio e a ignorância. Por isso, quando se vê o mundo deste modo, existe sempre uma separação entre o sujeito e o objeto. A palavra budismo vem de Bud, que significa estar desperto. Assim sendo, normalmente diríamos Buddha Dharma, desperto para a verdade. Os ensinamentos de Buda são muito simples e podem ser resumidos em duas linhas, em frases por ele preferidas. Em primeiro lugar, quando estava no seu leito de morte, ele disse ao seu discípulo Ananda: continuem vigilantes. E quando começou a ensinar, afirmou: abstém-te do mal, faz o bem, embeleza a tua mente. O budismo, a religião de milhões de asiáticos, do ponto de vista histórico, deriva do nome de Buda, um líder espiritual do norte da Índia. O termo Buda significa uma pessoa totalmente iluminada, e o budismo tornou-se a religião ou filosofia de vida de milhões de pessoas que são guiadas por esta antiga tradição de procurar a iluminação espiritual. Segundo as fontes históricas, uma criança de nome Siddhartha nasceu no nordeste da Índia por volta de 560 a.C. O seu pai, Suddhodana, era o chefe da família real Gautama, pertencente ao clã guerreiro Shakya, no sopé do atual Nepal. O filho haveria de chamar-se mais tarde Gautama Buda, depois Shakyamuni Buda, o sábio do clã Shakya. Deste modo se justifica o facto do nascimento de Siddhartha Gautama, tal como o de Jesus e de Maomé, ser objeto de tantas histórias, entre as quais se inclui o relato de uma concepção sobrenatural. Certa noite, a mãe de Siddhartha sonhou que quando fosse tocada pela tromba branca de um elefante no flanco direito, ficaria grávida. O futuro Buda, que então apenas existia em 4 níveis cósmicos acima da esfera da existência humana, no céu dos deuses satisfeitos, havia esperado por uma mãe pura e merecedora para vir à Terra. Siddhartha cresceu em esplêndidos palácios, servido por grupos de bonitas raparigas. Quando atingiu a idade certa, Siddhartha casou com uma prima, uma bela jovem que lhe tinha sido destinada, e continuou a levar uma vida despreocupada até completar 29 anos. Foi então que se deu uma mudança radical. Siddhartha reconheceu que a doença e a morte esperam por todos nós. A sua alegria pela vida desapareceu. A sua educação, em particular, fê-lo acreditar no renascimento contínuo através dos anos vindouros. Neste contexto, a perspectiva da doença e da morte a repetirem-se eternamente era aterradora. Certas fontes Pali envolvem os antigos deuses indianos num relato ainda mais dinâmico das interrogações de Siddhartha. Segundo as mesmas, os deuses determinaram que Siddhartha fosse libertado do casulo confortável da vida de príncipe. Siddhartha regressou ao seu palácio num estado de espírito perturbado. O seu pai mandou imediatamente que todos os palácios fossem rodeados por guardas e proporcionou ainda mais luxo e conforto ao jovem príncipe. Mas a vontade dos deuses iria ser cumprida.
voltaram a aproximar-se de Siddhartha disfarçados de um homem doente, um velho e um cadáver. Por fim tomaram a forma de um asceta que havia encontrado a paz dentro do sofrimento mortal. Os dados estavam lançados. Siddhartha decidiu então optar pelo ascetismo. Regressou ao seu palácio, em paz consigo mesmo, onde soube que a sua mulher tinha dado à luz um filho. Ficava assim ligado à vida de um homem comum, mas ele recusou a ligação com esse mundo. Com o consentimento dos deuses, despediu-se em silêncio da sua mulher e filho que estavam a dormir, fugiu do palácio e tornou-se asceta. Foi discípulo de 2 famosos ascetas e, sob a tutela deles, atingiu o chamado transe da não-existência. De seguida atingiu o transe da nem percepção, nem não-percepção. Durante 6 anos, Siddhartha praticou todos os dias uma austeridade rigorosa e uma mortificação extrema, e alguns observadores afirmavam que aquele asceta magro e debilitado estava morto. As imagens posteriores de artistas budistas apresentam o asceta Siddhartha como um esqueleto coberto de pele. Se tivermos muita, mesmo muita sorte e a nossa procura for muito profunda, chegará o dia em que teremos a felicidade de conhecer um Buda. Como Gautama Buda, quando ele praticava como um sumedo. O asceta daquele tempo conheceu Bankara Buda, que lhe deu todas as bênçãos. Disse-lhe: meu filho, um dia serás um Buda como eu. Enquanto sustinha a respiração como técnica para controlar o corpo, Gautama sentiu que uma correia o apertava cada vez mais à volta da cabeça. Mas, para sua surpresa, esta era uma pista importante. A vigilância total e não o sofrimento da prática asceta constitui a chave para o entendimento espiritual. É muito difícil determinar de que modo devemos olhar exatamente para o budismo. Algumas pessoas veem-no como uma filosofia, e existem determinados textos que são filosóficos. Mas, por outro lado, quando lemos os textos do budismo, vemos que se trata de psicologia. É quase uma fisiologia. Refere-se à maneira como apreendemos o mundo. Por isso, de certa forma, as pessoas deviam se questionar sobre se o budismo, no sentido corrente, é ou não uma religião. Penso que a resposta deverá ser afirmativa. Tem todos os atributos de uma prática religiosa. Tem os mosteiros, os altares, os religiosos, aquelas pessoas que se isolam para praticar determinados ritos e rituais. Gautama tomou uma decisão-chave que levou os budistas a chamarem à sua concepção o caminho do meio. Para manter a força do seu corpo, ele aceitava pequenas contribuições de comida dos laicos que tinham por hábito rondar os ascetas na Índia. No entanto, para evitar o desejo sensual, ele continuava a resistir ficar ligado a sabores e paladares. Eis aqui o início do padrão meditativo budista para aqueles que desejam alcançar o nirvana, o estado de absoluta liberdade do infinito e fastidioso ciclo da vida, designado samsara. De acordo com Buda, Siddhartha encontrava-se então emocionalmente indiferente tanto à alegria como à aversão. Esta é a disposição essencial da iluminação budista. Conseguir um domínio separado das emoções negativas e das positivas. A doutrina budista consiste em dominar tanto o ódio como o amor, o medo e a segurança, o desejo e a aversão. As emoções opostas que mantêm o indivíduo ligado à perpétua roda do renascimento. É uma consciência perspicaz e clara dos pensamentos, impulsos e emoções que nascem dentro de nós. Um iluminado consegue julgar as situações sem interesse próprio. Ele ou ela não se deixa influenciar pelas suas emoções, observando com clareza e desapaixonadamente. A todos os ascetas se põe a questão de serem ou não porta-vozes na qualidade de professores de outras pessoas. Será possível ensinar a outras pessoas algo que eles próprios não conhecem? Conseguirei alguma vez explicar a alguém como é que sabe um morango se esse alguém nunca provou um morango?
É por essa razão que muitos ascetas simplesmente não ensinam por ser tão difícil. O facto de Shakyamuni se ter decidido a ensinar publicamente e com o seu talento e através do uso de palavras ter descrito a experiência da sua iluminação foi um acontecimento importante na evolução desta religião. Se ele não tivesse feito o seu primeiro sermão, se ele não tivesse feito disso um acontecimento público, então, como é óbvio, o budismo não se teria transformado numa das grandes religiões do mundo. Mas ele tomou essa decisão, expressou tudo por meio de palavras, e foram essas palavras que formaram a essência da primeira escritura dos budistas. De acordo com a tradição, Buda fez o primeiro sermão no Parque dos Veados em Sarnath, na Índia, perto do que é agora Varanasi. Gautama Buda começou o sermão discutindo a nobre verdade do sofrimento, a consciência profunda e universal de que a existência humana é temporária e cheia de infortúnios. A doutrina budista é sobretudo famosa pelas 4 verdades nobres. A primeira verdade é, de um modo geral, o sofrimento. Muitas pessoas questionam-se sobre o que isto significa, porque podia parecer que o budismo é uma religião muito pessimista. Outras sugerem que esta verdade indica que a vida é insatisfatória, ou seja, tudo o que fazemos torna-se de uma maneira ou de outra insatisfatório. Posso dizer que estou cansado e sento-me. Depois afirmo que estar sentado é maravilhoso, não se sofre. Contudo, se ficar sentado num avião de Londres para Chicago, direi certamente que estar sentado não é satisfatório. Nesta medida, os budistas afirmam que seja o que for que façamos, a insatisfação acabará por instalar-se. E o sofrimento advém do facto de querermos o contrário. Os budistas dizem que temos de lidar com o facto de as coisas serem assim. E como é que nos livramos disto? De que forma podemos determinar que é assim? Qual é a escapatória? Para os budistas, tem tudo a ver com o discernimento. Temos que saber o que realmente está a acontecer. Sendo assim, os budistas afirmam que as nossas experiências são algo que temos na nossa mente. É aí que vivemos as nossas vidas. Por isso, se eu olhar para o meu dedo, posso dizer que me dói o dedo. Mas os budistas afirmam, não. O dedo não está a doer. A dor é algo que está gravado e que é sentido na nossa mente. Eu podia amputar o dedo e esse dedo nunca mais iria sentir dor. Neste ponto, apercebemos-nos de que todos os aspectos da vida são impermanentes. Temos de ver que aquilo a que chamamos o nosso ser é essencialmente irreal e que a natureza da vida é inquieta e insatisfeita. A primeira percepção que Buda teve foi a do sofrimento. De facto, quando vi isto pela primeira vez, pareceu-me muito negativo. É simplesmente um facto. Não é a negação da vida. Assim, apercebemos-nos do verdadeiro significado da vida. Quando saímos do ventre das nossas mães, começamos a chorar. A dor de ter nascido é o Dharma de ter nascido, a lei do nascimento. Nesse sentido, não é uma perspectiva negativa. É antes uma observação muito clara de como vir ao mundo e como se preparar para a vida, para nos libertarmos do sofrimento e sabermos como lidar com ele. Os 4 restantes elementos do caminho das 8 vias podem ser agrupados na categoria da meditação. Apesar da meditação ser a libertação final do ciclo da vida e da morte, a moralidade budista não é esquecida quando meditamos. Durante o surgimento do budismo, a casta indiana mais importante era constituída pelos brahmanas. Buda proclamou um caminho de salvação que entrava em conflito com a religião bramânica em 2 aspectos. Em primeiro lugar, a salvação budista não exige os rituais elaborados que faziam parte do brahmanismo. Os rituais estão associados a assuntos externos e físicos e não à natureza íntima do espírito humano. Os budistas acreditam que os rituais não conseguem tratar as verdadeiras causas do sofrimento humano
e também não conduzem à salvação. Os budistas discordavam igualmente dos sacrifícios que os brahmanes ofereciam aos deuses. Estes sacrifícios exigiam a morte violenta de animais. E o budismo ensina que os seres humanos, através da morte, podem adquirir uma nova forma de aparecimento, uma existência animal como resultado de atos cruéis. A ganância, o ódio e a ignorância são a chave de tudo e enfermam todos os seres humanos até serem tratadas. As mentes pequenas e condicionadas contêm um grande ódio e ignorância. Isto deve ser reconhecido. E quando finalmente o é, apercebemos-nos de que estamos em harmonia com o nosso semelhante e também com os objetos, tanto objetos animados como os inanimados. Nós e eles formamos um todo. Deste modo, não desejamos matar ninguém, porque também estaríamos a matar-nos a nós próprios. É este o processo de estudo, de meditação. Começar a compreender este aspecto tão importante, já que somos muito bons a fazer todo o resto. De facto, toda a sociedade e as culturas são como uma forma de conspiração contra o espírito. O que sinto é que, à medida que nos aproximávamos do ano 2000, o número 2000, só por si, já fazia as pessoas sentirem falta de qualquer coisa. Os 5 preceitos do budismo podem ser entendidos paralelamente aos 10 mandamentos. Podem ser traduzidos da seguinte forma: não matar seres humanos ou animais, não roubar o que não nos pertence, não difamar nem mentir, não levar uma vida dissoluta, não beber bebidas embriagantes ou tomar drogas. A doutrina budista salienta constantemente que o nosso destino é o resultado das ações passadas. A fealdade, as deficiências ou deformações físicas, a doença ou má sorte devem-se aos nossos próprios atos do passado. O karma é basicamente a ação, ou seja, a lei moral de causa e efeito. Tudo tem uma causa e um efeito. Nesta medida, na meditação, tentamos libertar-nos desta causa e deste efeito, construindo um buraco por onde podemos espreitar. As pessoas falam como se o budismo ou o Buda Dharma fosse diferente de se tornar uma pessoa de bem. Quando nos queremos tornar pessoas de bem, quando queremos fazer o bem, tornamo-nos num objetivo. Temos o objetivo de sermos bons, de sermos aquilo que pensamos ser bom, e devemos inclusivamente transcender tudo isto. Sendo assim, no budismo Zen, não nos tornamos uma pessoa boa, mas sim um ser humano. E quando nos transformamos num ser humano, então adquirimos a nossa natureza. Reconhecemos a bondade natural em nós próprios e nos outros. A bondade não é fazer boas ações para as outras pessoas, mas sim adquirir individualidade. E a maior recompensa é servir os outros. No entanto, a existência enquanto ser humano é um grande privilégio, já que só um humano consegue produzir mérito no karma. As pessoas deviam aproveitar avidamente as oportunidades únicas que lhes são apresentadas para produzir um bom karma, pois só um humano pode ascender ao nirvana. No pensamento popular budista, não são apenas o amor e o ódio que são transportados de uma vida para a outra. São igualmente transmitidas as características pessoais e as memórias do subconsciente. Os gênios podem subitamente surgir numa família aparentemente normal. Um casal apaixonado pode se reencontrar noutra vida. Uma criança que se pareça muito com um antepassado já falecido deve ser esse antepassado renascido nessa forma nova. E assim sucessivamente. Os budistas têm em grande consideração as designadas 4 grandes infinitudes. Estas são 4 qualidades que nunca se esgotam.
São elas a bondade da alma, a compaixão, a alegria na alegria dos outros e a serenidade de espírito. Um budista exemplar ganha assim uma maturidade espiritual, amando e preocupando-se com os outros de forma calma e imparcial. A meditação budista tem como objetivo inequívoco a redução da febre emocional da vida. Produz uma calma disposição de espírito que permite ver as coisas como elas realmente são, sem as distorções das preocupações individuais, das esperanças, medos, amor ou ódio. A meditação liberta aquele que medita das distorções que tão frequentemente determinam aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. O Sermão do Parque dos Veados marcou o início da carreira de Buda como professor espiritual itinerante durante 45 anos. Viajou pelo nordeste da Índia como professor e monge mendicante, seguido por um grupo de discípulos. O mais notável dos seus discípulos foi Ananda, o seu companheiro fiel e criado pessoal. Ananda concedia formalmente autorização para que outros se apresentassem na presença de Buda e tornou-se a fonte oficial de muitos dos discursos de Buda. Todas estas tarefas exigiam tanto dele que não teve tempo de atingir a sua própria iluminação. A vida de Buda chegou ao fim quando ele comeu comida envenenada que lhe foi oferecida acidentalmente por um ferreiro chamado Shunda. A lenda conta que o sábio Buda tinha conhecimento de que a comida tinha veneno, mas ele não estava disposto a recusar algo que lhe era oferecido, dando depois ordens para que a restante comida fosse destruída. Buda deitou-se do seu lado direito, na chamada posição do leão. Forneceu instruções aos monges para permitirem que os seus discípulos laicos tomassem todas as decisões acerca do que seria feito com as suas cinzas. Estas cinzas transformaram-se numa poça preciada. Buda afirmou que Shunda não devia ser culpado pelo acidente. As boas intenções do ferreiro iriam produzir um bom mérito para a sua próxima reencarnação e, além disso, já era a altura de Buda abandonar o mundo dos homens. Ele fez isso de forma a poder erradicar o sofrimento dos seres humanos. Foi essa a sua verdadeira intenção. Os seus ensinamentos eram inteiramente metafísicos. Ele não estava de maneira alguma a tentar desenvolver uma ação intelectual. Buda afirmou: se realmente me amais, então pondo em prática o que eu digo e não ficais nas teorias. A prática é muito superior aos ensinamentos. Gautama Buda nasceu na tradição religiosa bramânica, que afirma que todos nós renascemos perpetuamente de um modo que é determinado pelas nossas ações. Ele rejeitou a dependência de rituais sacerdotais e de sacrifícios, defendendo que a ajuda dos deuses é fútil, porque os deuses também ambicionam a libertação dos ciclos do renascimento. A chave para o Nirvana está dentro de nós, e o budismo tem dado repetidamente ênfase a esta crença básica durante o seu longo e variado desenvolvimento. Durante os últimos séculos antes de Cristo, surgiu um novo nome na Índia. Esse nome iria designar um novo e importante tipo de doutrina e prática budista. Mahayana, que significa grande veículo de salvação, iria difundir-se pela China, Coreia e Japão. Os budistas Mahayana começaram a produzir novas escrituras. Utilizaram os cânones Pali do mesmo modo que os cristãos utilizaram as escrituras hebraicas. Os budistas Mahayana acreditavam que as escrituras Theravada tinham dado seguimento a muitas das verdades do budismo. Os Budas vêm ao mundo para salvar os homens das suas paixões, dos seus apetites, dos males de samsara. As escrituras mahayanistas continuam a referir-se à vida terrena de Gautama Buda. Para muitas pessoas na Ásia Oriental, esta seleção redundou no chamado Sutra do Lótus. Este texto tem sido dominante na vida budista japonesa e tem sido extremamente importante tanto para a Coreia como para a China. E é o texto da Mahayana que ensina a doutrina mais importante na tradição budista, ou seja, o trabalho feito por Buda é algo acessível a toda a gente.
Existe assim um tipo de doutrina de salvação universal no Sutra do Lótus, que tem exercido uma atração gigantesca ao longo dos séculos. A flor de lótus é um tipo de nenúfar, sendo também um símbolo budista popular e mundialmente difundido. O lótus cresce por entre o lodo e a sujidade de um pequeno lago, vindo a transformar-se numa bela flor à superfície da água. O lótus é bem o símbolo perfeito de uma vida de pureza vivida no meio de um mundo corrupto. O Sutra do Lótus, escrito em sânscrito, provavelmente durante os séculos III ou IV a.C., foi traduzido para chinês durante os séculos IV e V. O Sutra do Lótus tornou-se a escritura mais influente de Mahayana na medida em que os seus textos são fulcrais para a crença Mahayana. A principal tarefa do budismo Mahayana foi a reinterpretação das velhas doutrinas, crenças e práticas budistas. O objetivo era seguir os ensinamentos de Buda. O desejo de progredir espiritualmente e de alcançar um nível de consciência superior exige que se faça alguma coisa. É necessário disciplinar a nossa vida, purificar a mente. Quando queremos plantar um vegetal ou uma flor, precisamos de cultivar um pedaço de terra primeiro e, do mesmo modo, se quisermos praticar o Dharma, temos de cultivar a nossa mente. O Bodhisattva Mahayanista está disposto a permanecer em samsara, nascer uma e outra vez infinitamente, querendo sempre alcançar o bem-estar dos outros seres, até que também estes alcancem a libertação. A Bodhisattva, Bodhi significa iluminação, Sattva significa ser. O ser iluminado, ele ou ela, fez o voto de apenas alcançar o Nirvana quando os outros também estivessem iluminados. É muito importante, pois estamos sempre a realizar atos para nosso próprio benefício. A Bodhisattva está à espera de todos, de que a humanidade obtenha a iluminação antes dela entrar em Nirvana. Assim, à frente, olhamos para o rosto dela e verificamos que está bastante calma. E os outros 3 rostos por cima dela também estão calmos. Mas se a virarmos no sentido dos ponteiros do relógio, os rostos vão ficando cada vez mais marcados pelo ódio, frustração, inquietação e horror. Até que chegamos ao último, e esse exprime devastação, desespero e desânimo. Devastation, despair, esta parte corresponde à maioria dos jovens, ou a todas as pessoas, mas estou a pensar nos jovens porque eles matam-se, cometem suicídio. A Bodhisattva usa uma coroa, porque faz parte da vida. Nós possuímos uma mente e um corpo. Vamos encontrar isto quer sejamos budistas ou não. Por isso ela usa uma coroa, representando o seu caminho. No entanto, ainda eram necessários monges e mosteiros. Um laico não podia acalentar a esperança de renascer como monge. Todos podiam seguir o caminho de benevolência do Bodhisattva. E a vida mais estimada passou a ser a vida da entrega pessoal ao mundo comum. Dentro do budismo, o karma de uma pessoa representa o poder dos seus atos voluntários para determinar o renascimento da vida seguinte. Aquele que pratica o mal renasce para destinos desagradáveis ou penosos, e os que praticam o bem renascem para destinos agradáveis. O karma é nada mais do que volição, e por isso o karma é algo que reúne todas as diferentes ações que realizamos através das nossas palavras, dos nossos atos e das nossas mentes, acumulando diferentes tipos de força, umas boas e outras más, umas superiores e outras neutras. Some are superior, some are neutral. As boas ações e as conquistas da meditação recebem ambas recompensas fabulosas nos domínios superiores da satisfação. A vida é o mais alto nível de todos, o nível da nem percepção nem não percepção, que dura 84.000 anos, o Kalpas. Apesar de uma existência tão longa durar aparentemente uma eternidade, chega sempre ao fim. 100 anos nos céus da satisfação
não parecem ser mais do que um dia na vida de um ser humano. E por essa razão, os anos fluem rapidamente, até que o bem-aventurado, um Deva, ou Deus, renasce sob a forma humana. Tal acontece quando são esgotados todos os atos meritórios produzidos pelo ser humano, assim como os sofrimentos purgatórios terminam quando se esgota o mau karma que os produziu. Os budistas acreditam que todos os sistemas do mundo, tal como o que temos vindo a discutir, chegam ao fim mais tarde ou mais cedo. A causa disto é parcialmente o nível cada vez mais baixo da vida moral e religiosa entre os seus habitantes. Os budistas Theravada classificam este nível inferior de vida como sendo inevitável, assim como são as suas consequências. De tantos em tantos evos, o universo da Terra é destruído pelo fogo, pela água e pelo vento. De facto, dá-se o desaparecimento de todo o mundo físico, assim como de 20 das 31 esferas de existência, incluindo a dos deuses totalmente lustrosos. A menos que os residentes destas esferas já tenham sido resgatados através do arrependimento ou de ações auspiciosas, são claramente lançados para sistemas de outros mundos ou para os seus atuais níveis de existência. Alguns evos mais tarde, as suas partículas podem formar um universo novo. Tal como os hindus, os budistas não reconhecem qualquer início ausente para o aparecimento dos sistemas deste mundo. Consideram que estas séries de ciclos sempre existiram, assim como existirão para sempre. Deste modo, para a escola do budismo Mahayana, o ideal do Bodhisattva, ou o voto da Bodhisattva, é uma das coisas mais importantes. Não se trata apenas de praticar o bem, de salvar pessoas, mas sim de seguir a sua vida, o seu caminho, partilhando-o com todas as outras pessoas. Okay. Na Mongólia e no Tibete, a palavra que significa sumo sacerdote é lama. Um novo Dalai Lama é escolhido através de um processo moroso e prudente. Alguns anos depois da morte de um Dalai Lama, é escolhido um comitê de investigação composto por monges mais velhos e respeitados. Estes monges reúnem certos objetos, incluindo alguns que pertenciam ao falecido Dalai Lama. De seguida viajam pelo país à procura de jovens rapazes que nasceram depois da morte do Dalai Lama. O verdadeiro sucessor, o Dalai Lama renascido, é o único que, sem errar, seleciona os objetos que pertenciam genuinamente ao falecido Dalai Lama. É então levado para o grande mosteiro central de Lhasa, onde recebe treino e lições para o seu novo papel e para ser Deus-Rei budista. Para criar e usar uma mandala, um discípulo do budismo tântrico submete-se às ordens do seu guia espiritual. Depois, lenta e cuidadosamente, ele cria ou revê o padrão da mandala, o que é feito passo a passo com total atenção. Este pode ser considerado o estilo de psicanálise do budismo tibetano. Para os budistas, é através da prática da mensagem budista que dentro de nós conseguimos encontrar a libertação do sofrimento eterno, a impermanência e a essência imutável da existência humana. Os budistas tibetanos usavam também mantras, que significam sons sagrados em sânscrito. De facto, é necessário concentrar-se no mantra para que este seja eficaz. E o budismo tibetano tem sido por vezes apelidado de budismo Matrayana, devido ao uso extensivo que é feito dos mantras. Os mantras são cânticos rituais que eram usados antigamente em rituais bramânicos de sacrifício.
Eram considerados como palavras poderosas que ajudavam à obtenção de variados resultados. O budismo tibetano adaptou-os facilmente aos seus usos, que excluem sacrifícios. Um mantra importante é constituído por uma frase famosa de 6 sílabas, cantada ritualmente vezes sem conta. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Como acontece com o círculo sagrado da mandala, as sílabas sagradas do mantra devem tornar-se uma parte de quem as enuncia. São utilizadas para as pessoas se libertarem de impurezas, para atingirem estados espirituais cada vez mais elevados e, finalmente, para alcançarem a libertação espiritual. Uma última característica do budismo tibetano é o ensinamento budista sobre o processo da morte, designado por bardo. Aqui, tal como na mandala, o moribundo é confrontado com várias formas, tais como demónios, deuses e bodhisattvas, que representam os traços bons e maus da própria pessoa de uma forma gráfica. No budismo tibetano, a morte é considerada uma transição gradual para uma nova vida, tendo a duração de cerca de 7 dias. Um assistente espiritual repete instruções e palavras de encorajamento no ouvido da pessoa que está a morrer. Deste modo, o budismo tibetano garante uma passagem segura para uma nova e boa existência. O budismo entrou originalmente no Japão em meados do século VI através da Coreia, onde estava ativo desde os finais do século IV. Foi oferecida uma imagem de Buda ao imperador japonês, juntamente com alguns monges que sabiam executar práticas rituais. A partir deste breve início, o budismo transformou-se numa importante força religiosa e cultural no Japão durante cerca de 1000 anos. Através da inclusão de todas estas deidades e destes espíritos locais, conseguiram incorporar as pessoas daquele lugar na tradição budista, por meio da aceitação e da extrema tolerância relativamente às tradições das religiões locais. Esta constitui uma das razões pelas quais penso que o budismo nunca se envolveu numa guerra religiosa. Eles não exigem que as pessoas abandonem as suas crenças para se tornarem budistas. Uma das novas seitas, exclusivamente japonesa, tem o nome de Shingon, que significa palavra verdadeira. O Shingon foi estabelecido nos inícios do século IX, num grande templo situado no Monte Koya, a cerca de 80 km de Kyoto, na parte sul da principal ilha do Japão, Honshu. O Shingon, ou palavra verdadeira, é composto por um grupo de mantras de 2 escrituras indianas, não se tratando apenas de uma escritura. O uso adequado e os significados destes mantras são apenas revelados àqueles que se iniciam na seita, razão pela qual o Shingon é designado por budismo esotérico ou budismo de ensinamento secreto. Foi localizada nestas montanhas uma seita budista esotérica no tempo de Saisho, fundador do budismo Tendai. Saisho, um devoto monge japonês do século VIII a IX, proveniente de Nara, tentava escapar à influência da vizinha corte real japonesa quando se mudou para longe, para o Monte Hiei, que domina a moderna cidade de Kyoto. Contudo, em 794, a corte real japonesa mudou-se também para Kyoto e Saisho deixou de estar isolado. Na realidade, Saisho transformou-se numa pessoa importante na corte, sendo-lhe autorizada uma estadia nas instalações centrais de Tiantai, na China, durante 8 meses, para estudar. O monge japonês Onan fundou o que é conhecido por Jodo, ou budismo da Terra Pura. A escola japonesa da Terra Pura adquiriu o seu nome porque os seguidores acreditam na existência de muitas terras de Buda, que foram criadas pelos votos, méritos e virtudes de vários Budas. A sua terra especial de Buda recebe a designação de Paraíso Ocidental, ou Terra Pura. Os esplendores desta terra pura, ocasionalmente representados por artistas e visualizados por aqueles que meditam, são incrivelmente grandiosos. Na terra pura não existiram mais reencarnações na forma de homem, animal, deus ou demónio. Através dos evos vindouros, poder-se-ão concretizar todas as etapas para entrar no Nirvana, no ambiente da terra pura. No século XIII, o monge Nichiren foi o último grande reformador budista.
Segundo ele, o Sutra do Lótus não só era a escritura suprema, como assumia igualmente o estatuto de única e verdadeira escritura. Nichiren acreditava ter sido um dos principais discípulos de Gautama Buda numa vida anterior, vendo-se então como o único verdadeiro intérprete da iluminação budista. Embora fosse popular entre o povo comum, Nichiren considerava que esse mesmo povo não era capaz de compreender os mistérios do Sutra do Lótus, propondo por isso uma versão radicalmente simplificada. Nichiren previu invasões estrangeiras, vendo as suas profecias cumpridas quando os mongóis atacaram o Japão em 1274. Quando Nichiren declarou que determinadas personalidades do governo recém-falecidas se encontravam nos infernos budistas, foi condenado ao exílio por algum tempo, vivendo os seus últimos anos em retiro. O budismo Zen é muito popular, no sentido em que se pode dizer que a razão é o ser muito simples, muito direto e muito metódico. A popularidade tem o seu significado. Mas, por outro lado, quando começamos a praticar o budismo, começamos a encontrar-nos a nós próprios. E isso surpreende a maioria das pessoas. É nesse momento que abandonam a religião, quando no fundo devia ser a altura que deviam ficar. O budismo Zen tornou-se uma das formas mais familiares de budismo nos países ocidentais. A tradição afirma que o monge japonês Eisai, que viveu no século XII, foi o fundador do budismo Zen no Japão, o que é apenas parcialmente verdade. Quando estudava na China, Eisai conheceu alguns professores de budismo Shan e, ao regressar ao Japão, tentou introduzir mais ensinamentos Shan sobre a meditação no budismo Tendai. No entanto, ele foi expulso da seita Tendai para seu mal. De seguida, dirigiu-se a Kamakura, de onde a nova classe militar de regentes controlava o Japão, e aí encontrou simpatia pelas suas ideias. Foi assim que o budismo Zen ficou famoso como a religião dos samurais, o que foi aceito de boa vontade. O vazio tem uma certa conotação negativa. É frequentemente mal interpretado. Mas existe uma forma tradicional de encarar o vazio composta por 3 partes. Uma delas é teórica. Chamamos-lhe Zen teórico. Segundo esta teoria, a forma é o vazio e o vazio é a forma. É esse o tipo de pensamento correto. Todas as coisas são uma só. A segunda parte é o Zen, onde se diz que o vazio não existe e a forma não existe também. Essa é a segunda parte. Basicamente, não se pode dizer nada quanto a isto. Não existem palavras para o descrever. Apenas o silêncio. A terceira parte diz que a forma é forma, o vazio é vazio. Estas 3 coisas são muito importantes e pode-se atravessar este tipo de espectro ao estudar o budismo Zen. A terceira parte representa o valor mais elevado, ou seja, o céu é azul, a relva é verde. Voltamos a ver a realidade tal como ela é, e as 2 primeiras partes são a realidade porque já nos propusemos a estar separados dessa mesma realidade. É desta forma que o vazio desempenha um papel importante na prática meditativa Zen. A ênfase filosófica do budismo Zen japonês encontra-se na doutrina de Nagarjuna sobre o vazio. A ideia de que as palavras e as doutrinas não constituem a verdade absoluta. Contudo, de um modo geral, o objetivo central do budismo Zen é atingir a mente budista. O objetivo imediato do Zen é observar a nossa verdadeira natureza enquanto ser humano, ou seja, reconhecer a natureza budista. É então que se alcança a iluminação através da percepção da verdadeira realidade da nossa existência diária, quando corretamente apreendida. A meditação budista pretende claramente reduzir a febre emocional da vida. Produz uma vigilância clara e calma que observa as coisas como elas são na realidade, sem as distorções de preocupações, esperanças e medos, amores ou ódios.
A meditação liberta aquele que medita das distorções que tão frequentemente determinam o que pensamos, sentimos ou fazemos. Aqui, o mundo e o indivíduo são vistos de uma forma nova e revolucionária, de modo que a sua essência, realidade ou existência não possam ser reduzidas a afirmações intelectualizadas. A força vital da vida deve ser sentida a cada momento, em todos os nossos atos, mesmo que eles sejam comuns ou triviais. A iluminação Zen é um estado de espírito livre de fronteiras culturais e torna-se livre e espontâneo em todas as ações na consciência. O ser total está completamente envolvido em todos os atos e em todas as experiências. No Zen, todas as ações são verdadeiramente budistas.